Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou conversar com Flávio Aguiar. Ele é o nosso aluno aprovado no concurso do ISS Itajaí, em Santa Catarina, e ficou em primeiro lugar para o cargo de assistente tributário para a lista de pessoas com deficiência. E além do Flávio, a gente vai conversar também com Alberto Kovarik, que é coach do Estratégia e foi coach do Flávio durante esse processo aí de estudos. Olá, pessoal, tudo bem? Flávio, Alberto. Tudo bem. Olá, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada por vocês toparem dar essa entrevista aqui para a gente, muito bem-vindos. Muito obrigado, valeu, Cláudia. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, reencontrar o Flávio, né? Depois da gente ter batalhado junto aí nessa conquista da aprovação. E para mim é um orgulho muito grande poder contar um pouquinho da experiência que a gente teve. Legal, a gente também fica feliz de receber vocês aqui. Para a gente começar, então, eu queria que vocês também se apresentassem um pouquinho, né? Falando de onde é, formação, enfim. Vou passar então a palavra para o Flávio se apresentar. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Flávio. Eu sou de São Paulo, moro em Diadema. Sou formado em administração de empresas e estudo para concursos públicos há 2 anos e 3 meses. Fui aprovado em primeiro lugar no concurso do ISS Itajaí para assistente tributário, concorrendo a vagas de PCD e continuo estudando para outros concursos. E você, Alberto, se apresenta um pouquinho também para quem está assistindo. Bom, vamos lá. Eu sou Alberto Kovarik, eu sou coach aqui do Estratégia já há mais de 3 anos e atualmente eu atuo como auditor fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Já vou completar no mês que vem já 8 anos de casa. Já está há bastante tempo, né? Um pouquinho, né? Legal. Então, eu queria que você falasse, Flávio, você é formado em administração, certo? Sim, correto. Você chegou a trabalhar na sua área de formação? Como que surgiu esse desejo de estudar para concursos públicos e por que área fiscal? Bom, eu trabalhei por acho que uns 12, 14 anos na área privada, passei por várias empresas, trabalhando na área de logística e supply chain, e eu decidi estudar para a área de concurso público para a área fiscal, há 2 anos e 3 meses atrás, eu estava num emprego temporário, tinha saído de uma empresa que eu trabalhava, fui para um projeto temporário de 1 ano e senti um pouco de instabilidade nesse processo. Eu estava comprando um apartamento e ia encerrar o meu contrato bem na época que eu ia ter que pegar a chave e ter um gasto gigantesco. Então, nessa época, eu decidi estudar para concurso público, alguns meses antes de perder o contrato. Acabei por conseguir uma vaga efetiva no trabalho e tal, mas o desejo ainda ficou no meu coração. Lembrei de um colega que foi aprovado para a Receita Federal em 2012, e então comecei a pesquisar no Google, melhor cursinho, o que mais aprova para concursos públicos. E como eu tinha referência desse meu amigo, Paulo, que passou na Receita Federal, eu falei, vou estudar para a Receita Federal. Vi que pagava-se muito bem para a área fiscal, tinha a ver com o meu perfil, um perfil mais analítico. E então, na pesquisa, o primeiro site que apareceu na internet foi o Estratégia Concursos. Apareceram alguns outros, mas eu gostei tanto dos testemunhos que vi dos aprovados e de toda a métrica e histórico de aprovações do Estratégia, formato do curso, de ensino e tudo mais, e foi quando eu decidi comprar o material da Receita Federal e começar o estudo por Estratégia. Nesse início, trabalhando e estudando. E como é que foi, então, essa experiência, né, de ter que conciliar trabalho com os estudos? Você conseguiu lidar numa boa ou foi difícil? Foi bem cansativo. Embora eu estivesse muito empolgada no início, era muito cansativo. Eu acordava por volta de 5 da manhã, estudava 2 horas líquidas, ia para o trabalho, no caminho ia ouvindo alguma videoaula para rememorar o que eu já tinha visto, trabalhava, chegava do trabalho, por mais 2 horas eu estudava, então 4 horas líquidas por dia. Primeiro mês tranquilo, segundo, terceiro, aí o cansaço foi batendo. 8 meses depois eu pedi demissão do trabalho para me dedicar só ao concurso, porque era extremamente exaustivo. Uhum. Extremamente exaustivo.
Então, você decidiu focar totalmente nos estudos e sempre, então, mirando a área fiscal, não chegou a cogitar outras áreas? Não, o foco inicial era Receita Federal, era área fiscal, mas basicamente Receita Federal. Tá. Aí eu percebia que estavam saindo concursos estaduais, municipais, a estratégia estava falando que ia sair esses concursos, mas eu pensei, estou no ciclo básico ainda, vou finalizar ele, depois talvez eu dê uma olhada para esses outros fiscos. Mas o foco foi sempre a área fiscal. Na verdade, nem conhecia muitas outras áreas no começo do estudo, nem sabia que existiam os tribunais e controle, diversas outras áreas. Fui conhecendo aos poucos. E aí, em que momento, então, você decidiu buscar uma ajuda, né, nos seus estudos, procurar aí o Alberto? Como que foi essa decisão? Como que o Alberto, né, foi escolhido para te ajudar? Eu acho que estava com 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, mais ou menos, de estudo. Eu tinha feito um concurso teste para ICMS Goiás, depois fiz um concurso para ISS Guarulhos, estava muito empolgado ainda, 1 ano e 3 meses, consegui uma 5ª colocação nas vagas de PCD, mas eram 3 vagas apenas. 3 meses depois teve curso de Campinas, para auditor e para agente. Assim que eu saí da prova de agente, eu estava extremamente esgotado. E nesse momento eu vi que eu não estava conseguindo montar os meus ciclos de estudo mais. Na verdade, eu até conseguia, mas estava muito ineficiente, o cansaço físico, mental, sem ideias de como prosseguir. Aí foi que eu decidi procurar o coaching para ver se ajudava, dava um ânimo e algumas ideias diferentes. Eu sempre consegui montar o meu ciclo, mas estava num momento de estafa mental muito grande, que não estava progredindo muito. Então, eu já tinha pesquisado antes sobre coaching do Estratégia, aí entrei em contato novamente, vi um vídeo do Alberto Kovarit, ele entrevistando um aluno dele que foi aprovado na Cefaz Santa Catarina, e eu gostei muito de como foi conduzido aquele vídeo, como que ele orientou o aluno dele durante todo o processo, então eu fiz a escolha pelo Alberto. Entendi. Alberto, ele queria que você comentasse também um pouquinho, né? Inclusive explicar para quem está assistindo como que é o seu trabalho, né? Como coach do Estratégia, como é que funciona isso? Nossa, o Flávio estava fazendo as explicações, eu estava até fazendo umas anotações aqui, porque tem tanta coisa interessante, né? Porque o nosso trabalho como coach, né? Ele tem essa pegada de certa forma, tirar um pouco a responsabilidade. Até vou até fazer um parênteses, que eu estou lendo, terminei de ler um livro agora recentemente na quarentena, se chama, bem rapidinho aqui, se chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. E ele fala o quanto que é importante você, falando sobre produtividade mais, o quanto você tem que, você precisa eliminar tarefas, como eu vou dizer assim, intermediárias para que você possa focar suas energias na sua atividade fim. E eu lembro que quando eu estava lendo o livro, eu falei assim, caramba, é muito por conta disso que muita gente contrata o serviço do coaching, né? Porque às vezes não é nem por uma questão o cara não tem uma dificuldade em fazer a coisa fluir, mas ele quer tirar das costas dele certas responsabilidades. E aí, o bacana, né? É que nós, na posição de coaching, nós somos pessoas, não somos melhores, né? Mas nós tivemos uma experiência anterior, nós percorremos aquele caminho, né? E por conta disso a gente tem uma visão, né? Tanto macro, né? Dessa caminhada quanto micro, né? Então é isso que a gente faz no trabalho do coaching, é olhar, fazer um estudo, uma análise do perfil do Flávio. A primeira coisa que a gente faz, né? O Flávio deve se lembrar, a gente pede para ele preencher uma planilha, a gente tem uma primeira conversa por telefone, por Skype, e a gente passa ali, eu sempre falo para os meus alunos, cara, essa primeira reunião aqui, a gente não tem, o tempo que a gente for necessário para a gente poder dialogar, para a gente poder entender melhor, afinal, uma ficha de uma planilha, uma tabela, uma planilha de Excel, ela é um primeiro passo, né, para a gente poder se conhecer, né? E o grande segredo é a gente poder
gerar essa conexão para a gente se entender, para ele entender a forma como eu penso e otimizar, né, para que ele possa me dar a matéria-prima, né, do perfil dele, para que eu possa trabalhar. E aí sim, eu posso trabalhar em todas as frentes, né, seja o que eu chamo de planejamento macro, como planejamento micro. O que é o planejamento macro que eu faço com meus alunos? Cara, é olhar o perfil do Flávio, olhar o cenário dos concursos e falar assim, olha, Flávio, eu acho que, né, vale a pena você ir fazer essa prova lá em Itajaí. Ou não, Flávio, eu acho que não é o momento. Né? Porque eu sempre falo isso, a gente tem que ser muito responsável por cada centavo que o Flávio gasta, ou que o aluno gasta, afinal, ele já está fazendo um investimento que eu não digo que é caro, é um ótimo custo-benefício desde que ele saiba aproveitar. Mas eu tenho que ser, não é o fato dele estar fazendo um coaching que eu tenho que ser irresponsável e achar que ele tem, o dinheiro dele é infinito, afinal eu já fui concurseiro, eu sei que o dinheiro é limitado, e aí a gente tem que saber fazer boas escolhas. Porque muitas vezes o cara desiste porque ele começa a fazer um monte de prova errada, ele vai mal, e por conta disso ele acaba achando que não é para ele. Então, a gente saber usar a nossa munição, né, falando financeiramente, é muito importante. Além do, já vou fechar, que eu falo pra caramba. E quando a gente vai para o planejamento micro, a gente está falando do detalhe do estudo, né? Então, semanalmente, a gente ia trocando ciclos, né? Eu mandava para ele, e aí ali a gente detalhava, a gente fazia a proporcionalidade do estudo dele, dentro do perfil, pô, o Flávio é bom em matemática, não é? É bom em exato, já tem uma bagagem. A partir daí a gente fazia um desenho, né? Um planejamento. A gente vai fazer né? Linkando, obviamente, com o planejamento macro, vai ter um concurso. Vai fazer, então, bom, então a gente tem que fazer mais questões, então a gente tem que fazer baterias de questões, como é que a gente vai fazer a partir daqui para frente? Então, isso tudo estava ali sendo bem representado no planejamento micro, e a gente tinha, né, ao final lá da planilha, a gente tinha 2 colunas que é onde eu falo que é a essência do serviço, que é onde eu e o Flávio dialogávamos para cada turno de estudos, que eram as colunas de observações, que eu sempre batia na tecla, né, Flávio, do quanto que era importante a gente se comunicar por ali. Que aí era onde o Flávio dizia, olha, eu estou com dificuldade, eu fiz assim, não gostei de ter feito assim, e ali, a partir daí, a gente ia parando as arestas, ia conversando, ia vendo o que podia melhorar. Obviamente, ali era um meio de comunicação, mas também nós nos falávamos muito, muito, muito por WhatsApp, né, Flávio? A gente ia dialogando, ia complementando as coisas, se precisasse de um e-mail também, a gente se comunicava, a gente gravava uns áudios, às vezes até longos, mas era tudo para que a gente pudesse acertar os ponteiros, né? Porque a gente tem que ter essa comunicação muito bem afiada para que a gente possa realmente fazer um serviço personalizado. Certo, e uma curiosidade que eu tenho é porque assim, o coach, ele otimiza o tempo do aluno para ele conseguir realmente focar no conteúdo, faz o planejamento, cria estratégias para ajudar nessa parte do estudo. Mas o coach, ele não ensina a matéria, certo? Ele ajuda a organizar. Nesse caso, por ele não ensinar a matéria, o coach precisa ser da mesma área que o aluno está buscando. No caso de vocês, a área fiscal, mas se não fosse a área fiscal, tem problema ou não? Como que é em relação a isso? Eu, particularmente, eu gosto mais de trabalhar com os alunos da área fiscal. Por quê? Porque é a minha praia, é onde eu tenho um know-how maior, onde eu tenho uma total noção, conhecimento, entendo bem o contexto como um todo, preparação. É óbvio que nem tudo é igual, né? Em todos os sentidos, os materiais já não são os mesmos, às vezes até o peso da matéria não é o mesmo, mas por eu ser da área fiscal, eu tenho uma tranquilidade para trabalhar muito maior. Obviamente, vamos supor, sei lá, eu poderia pegar um aluno da área policial ou da área de tribunais? Eu posso pegar, mas eu tenho um pouco mais de trabalho em termos de me inteirar, de conhecer um pouco melhor a área. A gente vê coaches aí que fazem trabalhos maravilhosos fora da sua área de atuação. Mas eu acredito que quando você está trabalhando na área que você foi aprovado, na área que você tem experiência prática,
a tua chance de fazer um bom trabalho, ela fica ainda melhor. E acho que até para o Flávio também talvez seja mais interessante ter alguém que já atua na área e de repente você não fala sobre o conteúdo, mas se quiser tirar uma dúvida em relação à profissão em si, ele pode ter, enfim, tirar essas dúvidas e se sentir mais próximo do que ele está buscando. Enfim. O que você acha, Flávio? Eu concordo. Na verdade, quando eu pesquisei, eu já conhecia a maioria dos coachings pelos YouTubes do Estratégia, as apresentações, então só tinha na minha cabeça os coaches da área fiscal mesmo. Conhecia um ou outro da área de controle, mas a minha ideia de fato era pegar um coach da área fiscal. Exatamente por isso, porque ele já passou pelas mesmas matérias, pelas mesmas dificuldades e exatamente na mesma área. Então, acho que isso facilita bastante a comunicação. E aí eu queria saber, então, em relação aos seus estudos, né, no dia a dia, os métodos de estudo, carga horária, dia de semana, mudou a forma, né, que você estudava em relação a antes do Alberto, depois? Como que ficou essa mudança? Antes do Alberto, enquanto eu trabalhava e estudava, eu estudava 4 horas por dia, 4 horas líquidas. Então, eu fazia revisões de 24 horas, 7 dias, 30, 60, eu fui até a revisão de 210 dias. Aí vi que começou a ficar muito lento, que era muito mais tempo dedicado à revisão do que o tempo dedicado a aprender um conteúdo novo. Nisso eu já tinha saído do trabalho, mesmo estudando 8 horas por dia, o tempo de revisão era muito maior do que o tempo de vista de conteúdo novo. Aí eu fui reduzindo aos poucos, até que eu fiquei somente na revisão de 24 horas. Lia o conteúdo, fazia a revisão de 24 horas, via a matéria até o final e depois voltava fazendo questões. Depois que eu comecei o coaching com o Alberto, ele me rememorou a importância da revisão. 24 horas talvez não fosse o ideal ou o suficiente. A gente falou, vamos experimentar algo diferente e reavaliar. E aí a gente voltou a fazer revisão de 24 e de 7 dias. Eu não estava fazendo 7 dias, voltamos a fazer. Ele montava o ciclo, me mandava no final de semana. Na segunda-feira já estava pronto para eu iniciar, tanto vista de conteúdo novo, quanto as revisões de 24 horas de 7 dias. E ele direcionava também matérias que eu já tinha visto, de acordo com o feeling que eu já tinha passado para ele, da minha assertividade. Ele falava, essa matéria é importante você rever todos os seus grifos, essa outra faça só as questões e veja os resumos, essa outra faz só questão, essa aqui que você está fraca, rever a matéria inteira novamente. E aí ele ia direcionando nesse formato, coisa que antigamente, mesmo matéria que eu estava com muita dificuldade, eu estava só fazendo questão e não estava evoluindo. Direito civil, por exemplo, e direito empresarial principalmente. E aí ele falou, não, essas matérias estão muito dificuldades, o percentual de acerto não está muito bom, vamos rever o conteúdo inteiro, fazer novos grifos e fazer mais questões. E a gente aumentou a revisão de 24 até 7 dias, e a forma de fazer as revisões ou de ver o conteúdo, seja novo ou novamente, foi alterada também. Eu acho que isso trouxe um enriquecimento para o meu estudo. E aí, para a prova do ISS Itajaí, você começou a estudar, apesar de você já estar focado na área fiscal há um tempo, né? Você começou a estudar depois do edital? Não lembro se você comentou. Sim. Na verdade, quando eu contratei o Alberto, o meu foco era o Cefaz de Alagoas. No meio do caminho, apareceu a prova de Itajaí. E aí eu conversei com ele e falei, Alberto, o que você acha, cara, de eu dedicar um dia na semana ou 2 para essa prova de Itajaí? Aí, pela complexidade da prova do Cefaz Alagoas, ele falou, Flávio, vai comprometer muito o teu estudo se você dividir o tempo. É muito conteúdo para Alagoas. É possível, mas tem um risco de você chegar mais ou menos nas 2 provas, e aí não ser suficiente. Aí, como o foco era Alagoas, a gente manteve o foco e falou, assim que passar a prova de Alagoas, a gente insere os conteúdos de Itajaí e você vai fazer a prova. Se não me engano, ia ter 3 ou 4 semanas entre a prova de Alagoas e a prova de Itajaí. Não, na verdade, acho que era 1 semana, mas aí teve uma postergação da prova e foi 1 mês de espaçamento entre uma prova e outra. Então, eu fiquei focado
estudando somente para a Cefaz Alagoas, e quando eu voltei da prova de Alagoas, descansei uns 3, 4 dias, e aí focamos o estudo para Itajaí. Mas foi um tiro muito rápido mesmo. Basicamente, muita coisa era comum, mas o que não, eu olhava muito a legislação, coisas muito específicas e fazia questões. Então, foi uma revisão muito acelerada para Itajaí. Para a Cefaz Alagoas, eu fiquei acho que em 17º, 14º na lista de PCD, porém, teve um problema que a Sebrasp me excluiu da lista de candidatos com PCD, não sei exatamente o critério, tive que entrar com mandado de segurança, o juiz julgou favorável a mim, e eu estou aguardando eles colocarem meu nome na lista de novo para poder corrigir minha dissertação, que eles não corrigiram. Dependendo da nota da minha dissertação, eu caio dentro das vagas ainda. Eu estou com esperança nessa prova. Mas assim que eu voltei de Alagoas, a gente estudou pontos muito específicos de Itajaí, basicamente de legislação, e eu fui para a prova. Então, eu quase que não me preparei para Itajaí. Mas como a matéria era muito comum, muita coisa era comum, a diferença era basicamente matemática e legislação municipal, então eu estudei basicamente legislação municipal. Já tinha uma bagagem do ISS Guarulhos, do ISS Campinas para legislação municipal, então fui somente nos pontos específicos locais do município de Itajaí. E aí deu certo, graças a Deus. Quer comentar um pouquinho também, Alberto, em relação a essa preparação final aí, mais na correria para o ISS Itajaí? Tem várias coisas que eu posso comentar. Eu prometo que eu não vou me alongar demais aí, porque senão a gente vai até meia-noite aí. Olha só, tem muita coisa bacana aí nessa fala do Flávio. Primeiro, tudo isso aí que ele conversou, por exemplo, que ele veio falar comigo, Alberto, como é que a gente faz com Alagoas, com Itajaí, isso tudo é aquilo que eu estava falando um pouco mais para trás sobre o planejamento macro, né? É a gente fazer essa leitura do cenário, né, e tentar identificar o que é o melhor, porque o nosso papel enquanto coach, às vezes, ele é um pouco duro, porque a gente é ao lado da razão da história, né? Porque muitas vezes o aluno ele está ali na emoção porque ele quer, cara, por N motivos. Eu sempre falo que não existe motivo mais nobre do que o outro quando a gente fala de aprovação em concurso, porque tem gente que quer passar porque quer ajudar a família, tem gente que quer passar porque quer viajar o mundo, e tem gente que quer passar, sei lá por quê, porque, enfim, cada um tem a sua razão, ou porque está muito infeliz no trabalho ou está inseguro, como ali o Flávio falou, ou porque é um trauma, porque ficou desempregado e não quer passar por essa situação de novo, porque a iniciativa privada tem dessas coisas. Muitas vezes a gente vê até o cara que quer ganhar, fica mais feliz e busca ganhar até menos no serviço público, mas ele observa que num momento de crise ele vai ser um pouco menos afetado, enfim, não que ele não vá ser afetado. Mas, independente disso, a gente precisa ser muito responsável, né? E a gente não pode fazer aquela coisa, não, vamos lá e aceitar e falar e ser a favor de tudo que Afinal, a gente é pago para pensar um pouco um aluno, né? E tirar aquele lado da emoção. O Flávio, ele tem uma característica muito boa, e que ele percebe, primeiro, né, até voltando uma coisa que ele falou mais no início, ele falou assim, eu estudo há 2 anos e 3 meses, primeiro ele falou isso, depois ele falou assim, eu estou há 2 anos e 3 meses na área fiscal. Cara, isso mostra o quanto que ele tem foco numa única área. Isso às vezes é uma coisa que nem o aluno não tem consciência disso. Às vezes ele acha que esse mês ele vai fazer a prova de fiscal, aí mês que vem saiu a prova de tribunal, ele quer fazer. Cara, por mais que a gente bata na tecla, aquela coisa mais clássica que todo mundo que está na área de concurso escuta, quanto que é importante você ficar numa área, quanto que é importante, e mesmo assim as pessoas não acreditam e querem a todo momento fazer um concurso diferente, né? Outra coisa interessante dessa fala agora aí do Flávio é a gente perceber o quanto que o estudo ele não o planejamento de estudos, a metodologia do estudo, ela não é engessada, no sentido de
a gente ter que avaliar, e aí eu conto muito com o feeling, por isso que a gente precisa dialogar tanto, né? O que é melhor? É melhor fazer 24 horas? Melhor 7 dias? Por quê? Porque às vezes a gente está num pós-edital e no pós-edital ele já está fazendo várias revisões. Há muitos conteúdos, né, até pelo tempo que ele estuda, seja pós-edital ou não, ele precisa fazer. Só que também tem uma outra crença que a gente vê os alunos errando muito, é achar que, a partir do momento que ele estudou um conteúdo, fechou a matéria uma vez, basta que para que ele continue, para que ele se prepare, que ele continue fazendo revisões por questões e acabou. É óbvio que fazer questões é muito importante. Hoje, por coincidência, a gente está tendo o lançamento do sistema de questões de estratégia, né? E não é à toa, afinal, fazer questões é muito importante, né? Mas a gente tem que avaliar, no cada caso, né? Aí a gente volta também naquilo que você falou, pô, mas é importante você, você ter um coach da sua área. Pô, eu estudei Direito Civil, estudei Direito Empresarial, cara, eu sei que é uma pedra no sapato de todo mundo que estuda na área fiscal, então eu sei que essa é uma matéria que não adianta eu falar para ele que ele estude só uma vez a teoria e basta. Cara, eu brinco, eu estudei, sei lá, umas 5 vezes a teoria de direito civil e às vezes eu pegava o Código Civil para estudar, parecia que surgiam artigos novos que eu nunca tinha lido mais uma vez. É louco, porque aquele Código Civil é um horror. E eu ter passado por isso, eu podia ali, cirurgicamente, a partir do que objetivamente Flávio tinha me passado, já fechei esse conteúdo, já fechei essa matéria, e subjetivamente, no sentido dele dizer, Alberto, pô, eu não estou seguro aqui, não, pô, Alberto, eu estou seguro. E aí a gente conseguir fazer essas ponderações e poder fazer a estratégia ali certinha, redonda, fazer o melhor dentro daquilo ali, e é interessante isso, não uma única estratégia global, né? Essa estratégia ela vai para cada disciplina, para cada concurso, para cada banca, a gente vai, dentro da nossa experiência, tentando organizar, aí a gente mexe até no peso que aquela matéria tem, se a gente está estudando 3 turnos numa semana, a gente vai passar para 4, ou pode diminuir, porque dentro da prova lá de Alagoas, uma determinada matéria tem um peso, aí quando a gente vai para o concurso de Itajaí já tem um outro peso. Então, tudo isso é uma arte, eu brinco, né? Sim. A gente conseguir encaixar esse quebra-cabeça para ficar redondinho é difícil e a gente ter essa experiência. E a gente está do lado de fora ali, sendo esse lado racional, porque muitas vezes o aluno chega, cara, já aconteceu o caso de um aluno meu, ele com 3, 4 meses de estudo, ele morava em Manaus, aí saiu o concurso de Criciúma, do ISS, era fiscal também, ISS Criciúma. Cara, o cara para sair de Manaus para fazer uma prova em Criciúma, pô, o cara cruza o país, vai literalmente de norte a sul. E o cara queria com 4 meses fazer uma prova. Pô, cara, você não vai. Não, mas eu já falei aqui com os meus pais, eles vão pagar a passagem, que é uma experiência. E nem sempre você ir fazer uma prova significa necessariamente que é uma boa experiência para você. Às vezes é uma prova que você não deveria fazer, que você faz e você acaba se decepcionando, enfim. Então, e o Flávio também, por ser de São Paulo, facilita, porque ele está ali muito perto de tudo. Né? Então, isso tudo conta, né? Por exemplo, eu já escrevi um artigo que devo fazer uma prova em outro estado, né? Alguns critérios que a gente tem que pensar em tudo para que ele use todos os recursos dele, de tempo, de financeiros, da melhor maneira possível, né? Óbvio que a gente não tem como garantir, não existe isso. Não, eu só vou mandar o Flávio fazer uma prova no outro estado quando eu tiver 100% de certeza que ele vai passar. Ninguém tem 100% de certeza. Né? Mas a gente cumpre alguns pré-requisitos, vamos dizer assim, para poder mandá-lo com segurança e para que aquela prova faça algum sentido e agregue valor para ele sendo aprovado ou não. Afinal, a gente aprende indo e sendo reprovado também. Com certeza, e o que o Alberto falou é legal, que essa parte do trabalho de coach é muito lado racional, né? E eu queria saber em relação ao Flávio sobre a parte emocional, porque a parte emocional também é muito importante, muito aluno, muitos concurseiros ficam muito ansiosos durante o processo de estudos, quando vai passando tempo. Queria saber como que ficou o seu lado emocional, Flávio, e se você teve apoio da família, se você é casado, como que ficou essa parte? Eu sou casado, sim.
A minha esposa, ela me apoiou bastante, desde largar o emprego para poder se dedicar ao estudo. O plano era estudar 1 ano, estudando tempo integral, e depois, se não fosse chamado, eu não passasse, procurar emprego novamente e continuar tudo. Então, minha esposa me apoiou de uma forma gigantesca. A gente fez uma reserva financeira, mas a responsabilidade ficou em cima dela por um grande período. Tive um apoio muito bom. Quando eu saí da prova do ISS Guarulhos, eu acertei 83% da prova lá, fiquei muito feliz, um pouco antes de conhecer o Alberto. Aí pensei, de agora em diante é maior ou igual a 80% as minhas notas. E aí eu levei um baque no ISS Campinas. Embora eu tenha ficado em 4º lugar para PCD, para auditor e para agente, os cargos de auditor e agente, a minha nota ela caiu em relação ao ISS Guarulhos. Então eu estava cansado fisicamente, aí contratei o Alberto. A ideia era focar em um concurso só, mas começaram a aparecer vários. Eu me desequilibrei um pouco, porque apareceu o Cefaz DF, Alagoas, ISS Porto Alegre e Itajaí. Aí foi saindo um muito perto do outro, e assim que saía eu falava, Roberto, e esse, aquele, esse, aquele, esse, aquele. E ele ponderando comigo, calma, se a gente atirar para todos os lados, a gente pode chegar meia boca em todos. Então, vamos sentar, ver as vantagens de cada um, as dificuldades, as similaridades ou não, quanto que você vai gastar para ir fazer uma prova, será que vale a pena só para ter uma experiência? Será que você vai ter muito ou pouca chance nesse ou naquele concurso? A gente ponderou bastante. Na época, eu não tinha ninguém para conversar de concurso, meu assunto era só concurso, porque eu estava vivendo isso o dia inteiro, todos os dias, e não tinha ninguém, e foi muito bom ele ter chegado, porque tinha alguém para conversar, alguém que me entendia. Então, emocionalmente, foi uma ajuda muito grande também a parte do coach, não só técnica e a parte de estudo, mas emocionalmente também. Aí depois, a gente já estudando, decidindo quais eram os focos e quais provas eu poderia tentar ou não, mesmo sem estar com foco 100% nela, aí foi que eu conheci outros concurseiros também, fui chamado para fazer exame médico do ISS de Campinas, aí conheci mais pessoas e comecei a conversar com mais gente também. Aí deu uma aliviada, mas por 1 ano e pouco, sem ter com quem conversar de concurso, qualquer pessoa que conhecer falar acha chato, era bem cansativo. Então o coach, até por esse lado emocional, trouxe uma parte boa. Então, o coach, além de ser essa parte mais racional, ele ajuda no emocional também, né? Também faz esse papel. Deixa eu só complementar. Deixa eu só falar uma outra coisa que eu esqueci aqui, que o Flávio falou, que eu acho que é bem interessante. O primeiro é perceber que o serviço de coaching, ele serve em qualquer etapa da preparação. Muitas vezes o pessoal fala assim, pô, mas será que vale a pena eu contratar um coaching depois que eu já conheço, eu já estou lá avançado? Pô, muitas vezes o nosso papel, o grande mérito é do Flávio, ele já chegou com uma bagagem muito boa para mim, né? Isso tem que ser levado em consideração. Ele estava falando também da entrevista que ele viu com outro aluno que eu pude fazer em São Paulo, com o Júlio, que hoje é coach do Estratégia também. O Júlio chegou para mim já com essa questão do emocional muito grande. O Júlio já estava estudando uns 4 anos, né? E esse controle emocional né, que a gente acaba... Porque, afinal, eu sou suspeito para falar, mas eu brinco que um dos meus assuntos preferidos da vida é concurso público. Então, ele poder, de certa forma, contratar alguém que vai poder conversar com ele, não vai ficar de saco cheio de escutar de concurso, afinal, eu estou aqui, cara. De manhã já acordei, já vi transmissão do sistema de questões, já sentei aqui, já fiz ciclo de aluno. É o meu dia a dia aqui mesmo, então, para a gente que vive isso e gosta, tem prazer de falar, eu acredito que para o Flávio seja, né, e para os alunos do coaching, de uma forma geral, saber que vai ter alguém que vai estar disposto a falar sobre aquilo ali, eu acho que é bem interessante, né? Esse ajuste que o Flávio, que a gente pôde fazer com o Flávio, foi já é a parar esta, né? Então ele já chegou com essa bagagem e bastou a gente
perceber aonde que a gente tinha ali uns detalhezinhos para consertar, pegar ali, dentre o cenário, as oportunidades que eram mais convenientes. Afinal, o Flávio, a gente pegou um momento muito interessante. Como ele falou, eram vários concursos. E se a gente determinasse que aquele primeiro, que fizesse todos, tem às vezes uma questão financeira, a gente entende, a gente sabe que não é viável fazer todos. E segundo, não é viável estrategicamente você colocá-lo para fazer todos, porque ele não ia chegar em condições. Afinal, quando você... Tem até mais um detalhe do Flávio lá no início. Todo mundo, praticamente, que começa a estudar para a área fiscal, começa com Receita Federal. E às vezes as pessoas nem sabem que existem os fiscos estaduais e municipais. Já aconteceu comigo, aconteceu acho que com 99% das pessoas, que quando cai meio de paraquedas, eu também caí meio de paraquedas, eu não conhecia ninguém que tinha sido fiscal ou que tinha feito concurso. E o interessante, quando você estuda para fisco, chega na área fiscal, você percebe que a Receita Federal é boa, é bacana, tem um status, mas não é uma boa estratégia mirando no longo prazo, afinal é um único concurso da área fiscal e que ela tem tantas particularidades que é até difícil você estudar para vários. Agora, quando você estuda para fiscos estaduais e municipais, você está estudando para todos praticamente ao mesmo tempo, porque eles têm ali um núcleo de matérias certas de cair, né? Outras que caem quase sempre, e uma ou outra, por exemplo, a legislação é um fato, cada ente, né? Cada estado, cada município tem a sua legislação própria, e a gente consegue fazer esse ajuste, né? E por conta disso, aí a gente vai administrando, só que, por exemplo, uma legislação estadual, ela é pesadíssima. É uma aula lá do Eduardo, um curso do Eduardo da Rocha, lá de 20 aulas para o cara fazer. Então, o fato de terem vários concursos ao mesmo tempo não significa necessariamente que vai dar para colocar o Flávio competitivo em todos eles, por mais que ele tenha uma bagagem. Se o período ali que a gente tiver para dedicar à legislação for muito curto, aí a gente tem que começar a fazer escolhas justamente para que ele chegue forte o suficiente para que ele não chegue ali no meio da tabela e que não adiante em nada ele ter feito várias provas. Né? Uhum. E agora, assim, aproveitando também sobre os estudos, para comentar um pouquinho em relação aos materiais de estratégia, né? Como que você lidou com os materiais? Você lia bastante PDF, gostava de assistir videoaula, misturava um pouco dos dois? Como que era em relação aos materiais? No tempo de estudo, nas 8 horas diárias, era basicamente PDF. Eu via uma videoaula quando eu estava muito cansado, e depois do tempo de estudo, eu colocava alguma videoaula enquanto eu estava indo no mercado, colocava só para ouvir, ou estava sentado no sofá, deitado na cama, às vezes eu colocava uma videoaula de alguma coisa que eu tinha dificuldade, mas acho que 99% PDF sempre. O Alberto me colocou para ver algumas videoaulas de matemática que eu tinha dificuldade, embora eu já tivesse visto o PDF de algumas aulas, não estava fluindo bem, e aí, em alguns casos específicos, acho que foi só matemática, foi só matemática e ajudou bastante. Eu vi os vídeos do Estratégia no YouTube falando para focar sempre no PDF, e eu, na verdade, eu nem dei oportunidade para videoaula antes do coaching. E depois que o Alberto falou para eu ver, esse é aquele tema de matemática, você já viu, mas continua com dificuldade, vai para a videoaula, e me indicou o professor certo, que não necessariamente era o professor que tinha preparado o material daquele concurso. Então ele falou, para essa videoaula você vê esse professor desse outro concurso, que o tema é o mesmo, e ele tem uma boa didática. E nesse momento, para a matemática foi essencial, que eu pude aprender muito mais rápido, coisa que o PDF não estava me oferecendo, eu não estava, na verdade, conseguindo extrair do PDF todo aquele conhecimento. Mas foi muito curto o período de videoaula e foi, acho que, mais em exatas mesmo. Todo o restante foi PDF. Eu me adaptei muito bem estudando no computador, nunca imprimi, fazia os grifos, revisava os grifos, mas sempre com PDF. Eu acho que o que o pessoal costuma recomendar no estratégia é isso mesmo, né, Alberto? Que a videoaula seja usada mais em caso de dificuldade, quando o aluno realmente não está entendendo, né, a matéria. Exatamente. Na verdade, a gente tem, eu sou suspeito para falar, mas a gente tem a melhor seleção de professores aí do PDF e dos vídeos agora também. A gente
recentemente aí teve grandes reforços aí na área fiscal, por exemplo, a gente teve a chegada do Silvio Santos, do Marcondes Fortaleza, que é um cara que o Silvio Santos, por exemplo, é um cara que eu também gosto muito de indicar para a galera, porque o cara, né? Mas é justamente isso, né? É pontual, né? A gente sabe que o PDF ele tem um poder muito grande, né? A analogia que a gente sempre faz é você comparar, não sei se já aconteceu com vocês, quando você lê um livro e aí depois é lançado o filme desse livro. Aí você vai no cinema, geralmente você sai decepcionado, porque você fala assim, pô, cara, o cara não botou aquele detalhe, Por quê? Porque o cara que vai dar a aula na videoaula, ele tem que, de alguma forma, dar uma enxugada e passar aquele conteúdo de uma forma um pouco mais sucinta. Não tem jeito. Né? O do PDF ele tem mais liberdade de ser mais detalhado, de botar uma tabela, de botar uma quantidade de questões muito maior. Né? Não dá. Né? E aí, por conta disso, a gente dá essa preferência ao PDF e, em casos excepcionais, né, a gente acaba sugerindo que é para pegar uma dificuldade pontual, né? Ou em algumas disciplinas a gente pede isso, seja na matemática, às vezes em português, quando o cara está muito tempo sem estudar português, o cara não tá conseguindo desenrolar no PDF. E, ultimamente, né, nesses tempos de pandemia aí, a gente tem sugerido também nos alunos com grande dificuldade de concentração, né? Porque o PDF também, por outro lado, ele exige uma concentração e ele é um estudo muito mais ativo. Afinal, você está ali, você tem que estar, né, totalmente mergulhado para você conseguir ler. E eu percebi aí ultimamente os alunos reclamando muito do tipo, pô, Alberto, não estou legal. Está todo mundo um pouco, certamente um pouco afetado, uns em um grau menor, outros num grau maior, mas eles estão com dificuldade de ler. Eu mesmo, às vezes, estou lendo aqui um livro aqui e eu falo, pô, terminei de ler a folha e falo assim, pô, cara, não lembro o que eu li no parágrafo anterior, tem que voltar tudo. Né? Então, eu tenho, por exemplo, recomendado videoaula para o cara, por exemplo, a gente teve um projeto maravilhoso agora, que foi o Quarentena de Questões, né, que foram não sei quantas 1000 questões comentadas por banca, por matéria, e em alguns momentos eu falei, pô, então por que você não experimenta o aluno com dificuldade, né? Por que você não experimenta aqui pegar uma videoaula que a gente até identifica, pega esses dias mais difíceis que a gente de vez em quando passa, né? Às vezes tem dia que a gente está sem saco, é normal, né? Quem está dentro de casa aí, tendo esse privilégio de poder ficar dentro de casa, que afinal a gente sabe que nem todo mundo está podendo, mas isso acaba afetando o nosso rendimento. Então fica uma dica aí para quem estiver escutando a gente também. Bom, deixa eu só mudar um assunto, mas uma coisa que eu peguei da fala do Flávio que eu achei sensacional é esse aproveitamento do Flávio, o quanto que o Flávio foi, como é que eu vou falar? Foi inteligente, foi sagaz de perceber esse momento dele estudar dentro do carro, esse momento ele otimizar o tempo dele, né? Principalmente para quem trabalha, cara, se você não aproveita, às vezes você está eu estou fazendo isso aqui em casa, né? Estou lavando a louça do almoço, eu boto no meu Spotify, eu boto um podcast lá para escutar. A gente tem o Estratégia Cast também, ou as próprias videoaulas você consegue, você apoia o celular ali no cantinho, você está ali prestando atenção, lavando a louça. Enfim, a gente tem que aproveitar tudo isso para dizer o seguinte, a gente tem que aproveitar o nosso tempo e os recursos da melhor forma possível para, né, para poder progredir. Né? A gente não quer dizer que o PDF é o melhor método, então a gente não vai usar nenhum outro. E a gente tem passo estratégico, tem visu estratégico, tem videoaulas, seja as gratuitas, seja as que são complementadas lá dentro do PDF, a gente tem N formas, e aí cada metodologia, cada recurso, a gente tem um momento, a gente pode dar um up no nosso estudo se a gente souber usar da maneira certa no momento certo. Exatamente, é isso mesmo, né? É o que você tem falado. Se a gente, de repente, às vezes a pessoa está naquele dia com dificuldade de concentração, então naquele dia ela vai focar, de repente, um pouco mais na videoaula, não que sempre tem que ser assim, né? Então também tentando usar outros recursos, né? Tá trabalhando e aí no meio do caminho pode escutar um podcast, coloca o Estratégia Cast, enfim, com certeza. Quanto mais conseguir otimizar o tempo e absorver conteúdo, mais preparada a pessoa vai estar para o dia da prova, né?
E aí, em relação ao dia da prova, como é que foi no do ISS Itajaí? Na véspera também, você costuma estudar também, assistir aulão? Como que é? Eu geralmente estudo um pouco menos, então eu estudo 5 a 6 horas por dia, que o normal são 8 horas. E na véspera, eu geralmente só faço a revisão de véspera do estratégia. Não leio mais nada. Raramente eu dou uma olhadinha em alguma coisa. Mas acho que é basicamente aulão de estratégia no dia. Baixo ele no meu celular e até 5 minutos antes de entrar na sala de aula, eu vou ouvindo novamente o aulão. Seleciono algum pedacinho ali que o professor falou alguma coisa interessante ou que eu tenho dificuldade e vou ouvindo o aulão, mas eu não sento para ler. Entendi. Porque lendo sentado tem um pouco de desconforto, você fica muito tempo na mesma posição. Então eu tento relaxar um pouco mais, deito na cama, vejo o aulão, aí coloco para ouvir novamente até o momento de entrar na sala de aula, na sala de prova. Eu tive uma experiência bem ruim no SS Campinas, que eu estudei exageradamente para ele. Fazia 8 horas líquidas por dia, depois o estratégia acho que era das 8 à meia-noite ou das 7 às 11, não lembro, mas eram mais 4 horas de vídeo todos os dias, de segunda a sexta, a hora da verdade. Então eu estudava 8 horas de PDF, depois mais 4 horas de videoaula, 5 dias. Aí no sábado fazia a revisão de véspera, no domingo fiz a prova para a gente. Aí na semana seguinte era a prova de auditor, eu fiz a mesma coisa e estava exausto na prova de auditor. E conversando com o Alberto, ele falou, cara, descansar é uma parte essencial do estudo. E principalmente na última semana e na véspera de prova, pode definir o teu acerto, a tua aprovação ou não. Porque o conteúdo pode estar todo na tua cabeça e o cansaço tirar ele. E É, no ISS de Campinas, para a prova de auditor, eu poderia ter acertado muito mais, que eu sabia, mas estava tão cansado que me prejudicou o excesso de estudo. Aí o Alberto trabalhou bastante essa questão do repouso, do descanso. Aí na última semana eu de fato estudei umas 2, 3 horas a menos. Na véspera somente via videoaula e procurei relaxar para poder chegar mais tranquilo na prova e acho que isso ajudou bastante, bastante mesmo. Esse foi um erro que eu cometi na minha última prova de concurseiro, que foi no ISS São Paulo de 2012, que ficou muito marcado para mim, que foi o que aconteceu comigo também, Flávio. Eu devo ter te contado essa história na época, Me que contou. eu também cheguei no limite das minhas energias, fiquei estudando até tarde, na véspera da prova, e eu lembro que na última prova, foram 2 finais de semana, eram 2 finais de semana de manhã e de tarde, então era P4 que eu estava fazendo, e que minha Nossa. cabeça, meu olho já estava embaralhando, eu olhava ali, eu tive que sair, jogar água no rosto, esfregar a cara para tentar fechar a prova. Eu fui aprovado, mas eu perdi muita posição justamente por conta disso. Eu estaria, eu acredito entre os 20 primeiros colocados no concurso, eram 100 vagas, e por conta disso eu caí lá para 60 e pouco, 70, porque justamente por causa desse cansaço. Por isso que eu sempre oriento que eu acho o aulão do Estratégia uma iniciativa maravilhosa, mas os meus alunos eu sempre falo o seguinte: se você quer fazer o aulão, eu não me oponho, vamos fazer. Desde que eu falo, ver se o Flávio vai lembrar aí, o que eu falava? Desde que você descanse na sexta-feira ou também na quinta-feira, dependendo do teu estágio. Então, nessa última semana, a gente ia controlando ali e administrando gás, né? Porque, como o Flávio falou, não adianta você estar com um conteúdo maravilhoso na cabeça, se você pensar que um maratonista, na véspera da maratona, ele vai correr ou ele vai descansar para ele estar no dia seguinte inteiro para correr a maratona. Eu tenho certeza, quando a gente faz prova de concurso, são 5, 6 horas concentradas, a gente sai, mesmo que a gente esteja descansado, a gente sai exausto. Imagina se no dia anterior você força a barra, né, demais. Se você quiser forçar no sábado, fazer o aulão, que é obviamente uma excelente oportunidade, eu sou um grande entusiasta, mas também respeito o aluno que não queira fazer, que prefira descansar, só que
optando por fazer, é fundamental que a sexta-feira seja de descanso, quem sabe a quinta também, para chegar zerado e que no dia da prova todo o conhecimento consiga fluir da cabeça para a ponta da caneta. É o que eu gosto sempre de falar para os meus alunos. Então, na prova do ISS Itajaí, você chegou um pouco mais descansado, não abusou demais, deu tudo certo? Como é que foi, então, depois ver que tinha sido aprovado? Já imaginava que tinha ficado em primeiro lugar? Como é que foi isso? Qual foi a sensação, né, de ver essa ótima colocação? Nossa, eu fiquei muito feliz. Na verdade, quando eu vi o resultado, na verdade, um amigo meu viu. Eu estava estudando, eram umas 8 horas da noite. Eu estava estudando, tinha acabado o Itajaí, e eu falei, vou fazer a prova do TCM em São Paulo agora. Vou sair um pouco do foco do fiscal, porque não tem um outro concurso aberto. Talvez vai demorar para abrir o próximo. E TCM São Paulo é do lado da minha casa, 25 minutos de casa. E tem muita matéria em comum. E aí estava estudando, 8 horas da noite, exausto, aí um colega mandou uma mensagem, falou, Flávio, você viu que você passou em Itajaí? Em primeiro lugar? Eu falei, não, peraí. Aí entrei no site, procurei, olhei, falei, caraca, meu nome tá aqui em primeiro. Aí deu um branco, assim, por 1 minuto, 2 minutos, eu falei, o que eu faço? Eu pulo, eu grito, eu fico quieto, não sabia exatamente o que fazer. Aí eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Aí comecei a conversar com o meu amigo, vi que de fato estava em primeiro, o segundo estava um pouco distante, mesmo com recurso seria difícil ele me alcançar. E fiquei muito feliz, liguei para a esposa, comecei a falar com alguns familiares. Foi uma emoção indescritível, realmente. E você já tinha sido aprovado em outros concursos, mas dentro das vagas, essa foi a primeira vez. Exatamente. Dentro da vaga foi esse assistente tributário de Itajaí, primeiro lugar em PCD, mas eu já tinha sido aprovado em quinto lugar em PCD para o ISS de Guarulhos. Lá são 3 vagas. O primeiro colocado do PCD, ele passou na Cefaz Santa Catarina. Ele disse, inclusive, que vai assumir Santa Catarina. E o segundo colocado, PCD, passou em Alagoas e em Brasília. Então, acho que é uma questão de tempo eles me chamarem em Guarulhos também, que também é mais perto da minha casa. 2 pessoas precisavam desistir e passaram em outros concursos muito bons também. Então, acho que é uma questão de tempo, eles devem me chamar em Guarulhos também. Legal. Aí passei em 4º lugar para auditor fiscal de Campinas na vaga de PCD, mas não estavam previstas vagas para PCD, somente 2 na lista geral. Mas estamos monitorando lá. Enquanto isso, passei em 4º lugar para agente tributário na lista PCD do ISS Campinas também. E estou guardando essa resposta da Cefaz Alagoas. Acatando ao mandado de segurança, a banca, eles vão corrigir minha dissertação. Eu acredito que eu vou ficar ou dentro das vagas ou ali muito pertinho. E Então, agora... eu fiz algumas provas fora da área fiscal, não me dediquei, só vi que tinha algumas matérias comuns, mas fiz também para a Câmara Municipal de Santo André. Eu passei em 3º lugar na lista geral para controlador interno, 1º lugar de PCD, e fiz algumas outras provas também. Então, agora já está colhendo vários frutos, né? Depois de tanto esforço, dedicação, aí se empenhando, a hora de colher os resultados, né, Alberto? Eu também queria saber a sensação do coach depois de acompanhar aí esse percurso, ver que foi aprovado, né? Ver o aluno satisfeito com a aprovação. Como é que é essa sensação também do coach? Pô, eu sempre falo que você ser coach, você tem um privilégio muito grande de ter a emoção da aprovação toda vez que um aluno teu é aprovado. Então, para mim, toda vez que um aluno meu chega lá, eu sei que o esforço foi todo dele, o mérito é todo do Flávio, mas a gente poder saber que a gente fez parte dessa história, que a gente colaborou de alguma forma, que a gente agregou valor, cara, isso é realmente não tem preço, né? Então, para mim é uma alegria. Eu me sinto mais uma vez aprovado, né? Então, para mim realmente é sempre uma emoção poder ver que a gente conseguiu realizar o sonho de alguém e fazer parte dessa caminhada aí.
Então, para a gente finalizar a entrevista, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que estão se preparando para concursos ou que pensam em se preparar, né? Que recado, que mensagem vocês poderiam deixar? Eu Pode sempre falar. gostei de uma frase que estava nos PDFs da estratégia, que o segredo do sucesso é a constância no objetivo. Todo PDF que a gente abre tem essa frase no começo ou no final do PDF, e eu olhava para aquilo sempre pensando, agora que eu comecei a jornada é uma questão de tempo. E acho que para as pessoas que estão começando, ou estão no meio, ou já estão avançados e não conseguiram alguma aprovação dentro das vagas ainda, é constância no objetivo. É uma questão de tempo, às vezes ele é um pouco mais longo, às vezes um pouco mais curto, mas o resultado virá. Essa foi uma certeza que eu sempre tive. Daqui a um mês, 6 meses, um ano, mas virá o resultado. E graças a Deus chegou para mim e chegará para todos os próximos aí, os estudantes que ainda estão na batalha. E complementando o que a gente tem conversado muito com os nossos alunos aí, que no fundo é uma batalha, você contra você mesmo, né? Não se, eu gosto, o que eu tenho falado muito é não se preocupe, ou não se desespere porque o coronavírus, porque a concorrência, o que eu devo fazer porque a concorrência aumentou. Mas são os fatores que você não pode controlar, eles não há o que ser feito com relação a eles. O que você pode fazer, o que você pode controlar é o teu planejamento, é a tua metodologia de estudos, é o teu dia a dia, teu aproveitamento nas questões. O que eu posso fazer com relação ao coronavírus? Nada. O que eu posso fazer com relação à concorrência? Nada. Agora, o que eu posso fazer com relação ao meu aproveitamento em matemática? Não está bom, então eu vou buscar videoaula, eu vou fazer não sei o que, eu vou fazer mais questões, vou buscar questões da banca. E com relação às coisas que eu faço, já dá tanto trabalho com relação às coisas que eu posso mexer, por que eu vou me aborrecer e vou me preocupar tanto com o que eu não posso, né? Então, acho que a mensagem é muito por aí. Foque em você. O teu inimigo, o teu concorrente é você. Se você, ao invés de estudar, você está pegando o teu celular, se você, ao invés de melhorar, você olhou assim, acertei 70%, tá bom. Se você não está tomando as medidas com relação a você mesmo, cara, isso realmente é de se preocupar. Agora, todo o resto, tudo aquilo que não está sob o nosso controle, a gente só está gastando a nossa energia de uma maneira prejudicial, negativa, desnecessária. Então, o caminho para o sucesso, além da constância, é justamente canalizar a tua energia no lugar certo, na pessoa certa, que não é nada, ninguém além de você mesmo. É isso aí, Flávio, Alberto, obrigada por toparem, né, dessa entrevista, compartilhar essa história, né, dos dois aí em conjunto, o sucesso de vocês. Então, queria muito agradecer mais uma vez e parabenizar, Flávio, pela conquista. Te desejo muito sucesso aí. Se for assumir em Itajaí ou em Guarulhos, onde, né, você achar melhor, que você tenha aí uma estrada brilhante. Muito obrigado. Eu também agradeço a Cláudia aí pela entrevista, pela oportunidade, e eu agradeço ao Flávio pela parceria, né? Toda primeira reunião, não sei se o Flávio vai lembrar, eu falo que eu sempre faço uma analogia do coach com o personal trainer. O que o personal trainer faz? Ele vai lá, te ensina a fazer o exercício, a fazer te ajuda a criar o hábito de ir à academia, de se alimentar bem e tal. Mas quem é que pega o peso lá e desce até o peito na academia? É o aluno. Né? Então, essa parceria, hoje a gente só está aqui porque ambos fizeram a sua parte. Né? Contratar o serviço de coach, o coach não vai pegar o teu PDF e vai ler por você. Né? Ele vai te ensinar, ele vai te orientar, ele vai fazer a parte dele. Mas deu certo justamente porque cada um teve a responsabilidade, a maturidade de entender que cada um tem a sua responsabilidade. Tendo isso feito, a gente tem tudo para fazer, para dar certo. Agora, se um fizer pela metade, do mesmo jeito, se o Flávio tivesse feito tudo que fosse para fazer e eu demorasse para entregar o ciclo dele novo, ou eu não respondesse, ou eu, sei lá, fizesse qualquer coisa no sentido contrário do que ele precisava, eu tenho certeza que a aprovação teria
teria sido muito mais dificultosa. Então, é perceber que o coaching é um serviço que depende de uma parceria muito forte, de um alinhamento muito grande de ideias entre o aluno e o coach. Eu acho que o Flávio tá de parabéns aí, porque ele sempre foi muito proativo, ele sempre correu atrás, ele sempre me provocou nas necessidades, né? Sempre me buscou, confiou, né, em mim, e aí a gente pôde junto caminhar, dialogar, acertar os ponteiros para poder chegar na aprovação tão desejada aí, né? Isso que o Alberto falou, acho que na fala anterior dele, ele comentou que a briga é com você mesmo, não olhar para a concorrência. Ele sempre me falava isso. Falou, cara, você está estudando, você está se dedicando, então confia e vai que o resultado virá. E eu paguei passagem para ir para Santa Catarina, hotel para uma vaga. Tinha uma vaga de PCD, eram 14 na lista geral e uma só de PCD, e eu fui para uma vaga e fiquei em primeiro. Acho que no total foram 12 pessoas aprovadas dentro dos PCDs, considerando que alguém pode desistir ou não, mas eu fui para uma vaga para concorrer comigo mesmo, fiz o meu melhor e cheguei lá. Acho que isso é bem importante. Sim. Olhar para você mesmo, ter confiança, confiar no teu coaching, estudar bastante com empenho, acreditar e chega lá. É isso aí, chegou lá e, né, muito sucesso, então. Obrigada mais uma vez. E é isso, pessoal. Eu vou terminando por aqui. Até uma próxima entrevista. Tchau!